Como ter uma voz sedutora e envolvente. Você vai saber como construir isso na sua voz e o melhor, de maneira absurdamente simples e natural. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, é claro. Bruxo, tô com você aqui nos comentários e se você me conhece, já pode deixar o seu like antes de começar o vídeo, porque você sabe que eu nunca decepciono em conteúdo. Eu só quero enfatizar que eu tirei esse conteúdo aqui do meu próprio treinamento Imã de Mulheres, porque eu achei super válido passar esse conteúdo aqui para vocês e porque vocês estão me pedindo isso há muito tempo, que eu faça um conteúdo sobre voz. Bom, os 3 fatores fundamentais da voz são timbre, entonação e prazer. Sim, a sua voz ela tem que ser gostosa de ser ouvida. E como é que faz para a sua voz ser satisfatória de ser ouvida? É aí que entra o 4º fator, a desenvoltura, o jeito que você fala. É isso que dá o brilho na sua fala. Eu gosto de falar que é como se você estivesse narrando uma história de um livro. Sabe aquelas histórias de narradores de livro? Aquelas vozes de locutor? Então, é tipo aquilo, mas é óbvio que você não precisa forçar nada e nem exagerar em nada. É por isso que eu vou ajudar você aqui a fazer isso de uma maneira extremamente simples e muito natural. E possivelmente você também vai achar o tom correto da sua voz. E eu vou falar pra você, cara, a pessoa nem precisa ter um conhecimento técnico sobre voz. Ela só sabendo falar, tendo a articulação, a desenvoltura correta na fala, já torna ela uma pessoa com uma fala magnética, uma fala prendedora de atenção. Ela se torna aquele tipo de pessoa que quando ela começa a falar, as outras pessoas à volta se calam para ouvir somente ela. É igual aqueles caras que nem tem a voz correta para cantar. O cara não tem a voz com potencial de canto mesmo, sabe? Mas o cara sabe cantar. Ele tem o jeito correto para cantar. E o que acontece? Acontece que mesmo ele não tendo uma voz com um potencial de canto, quando ele canta, fica bonito. Fica prazeroso ouvir aquilo que ele está cantando. Mesmo que ele não tenha uma voz feita para cantar. É o caso do Lucas Inutilismo aí, né? Um dos maiores canais da internet. Se você parar para reparar, ele não tem uma voz com potencial exímio de canto. Só que ele sabe cantar. E é aí que tá. Ele tem a desenvoltura para canto. Ele sabe o jeito certo de cantar. E as músicas que ele produz, que ele só replica, né? Porque são músicas de outros autores, que ele mostra nos vídeos dele, ele cantando e tocando, acontece que quando ele canta fica bonito, porque ele sabe cantar. Ele tem o jeito, mesmo que a voz dele não tenha potencial musical. E como ele tem a desenvoltura para cantar, acontece que quando ele faz as músicas lá, cara, a música fica até mais bonita do que as músicas dos autores originais. Se você conhece ele, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Principalmente do vídeo lá, Retrospectiva 2020, né? Só ir lá e assistir para você ver como que é a desenvoltura. Então esse é o efeito que acontece quando você lapida essa desenvoltura. E qual que é a desenvoltura da fala mesmo? Não do canto, da fala. A desenvoltura da fala é adicionar fatores a ela. E quais são esses fatores? Adicionar drama, adicionar malícia, adicionar mistério, adicionar um tom maquiavélico, adicionar intensidade, adicionar sarcasmo, adicionar ironia e por aí vai. E o principal de tudo é ter pausas dramáticas e ritmadas. Quer um exemplo? Você está com seus amigos contando uma história, só que ao invés de você contar uma história igual qualquer outra pessoa comum conta, você vai adicionar esses fatores na sua fala. Por que, Vitor? Por que, cara? Porque chega de ser uma pessoa comum, não é? Chega de ser um cara igual todo mundo, quando estiver no meio das pessoas, entra para dominar, cara, entra para governar a porra toda.
Você não tá cansado de ser um cara comum, não? Ninguém quer um cara comum. Cara comum não é destaque. Cara comum não faz a diferença. Mas olha só a diferença de uma história contada de uma pessoa comum, que fala de uma maneira comum, e a diferença de uma pessoa com a voz sedutora, com a fala magnética. Ó, esse aqui é o jeito comum de se contar uma história. Ah, cara, ontem eu acordei 6 horas da manhã, fui na padaria ali perto de casa, pedi um café, custou R$ 4 o café, porra, tava mó cansadão, tomei o café, pedi um pão de queijo e depois fui cumprir o expediente aí da minha rotina, cara. Ah, tava mó desanimado. Esse é o jeito comum que as pessoas comuns falam, né? Que elas contam a história de uma maneira comum. Agora, olha a diferença de uma pessoa que fala de uma maneira sedutora, que fala de uma maneira magnética, cara. É o seguinte, ontem eu acordei 6h15 da manhã, eu vesti uma camisa nova que eu comprei, que é a minha melhor camisa atualmente, e sabe o que eu fiz? Adivinha o que eu fiz? Eu fui na padaria com o meu melhor perfume. É um perfume que ele desperta os feromônios femininos e ele desperta a sexualidade da mulher. Quando eu entrei dentro da padaria, sabe o que a atendente da padaria falou pra mim? Tá vendo só? Você percebeu que eu usei pouquíssimas palavras e eu deixei a minha fala muito mais magnética do que a fala do jeito comum? Eu usei pouquíssimas palavras e eu prendi muito mais a sua atenção. Tanto é que no final eu nem falei o que a atendente da padaria falou pra mim. Você ficou curioso aí, louco pra saber a resposta. E aí, Vitor, qual que foi a reação dela? O que ela falou pra você? Tá vendo como eu mexi com a sua mente sem fazer muito esforço? Sério, pra mim foi tranquilo fazer isso. Eu falei de uma maneira natural. Eu nem fiz tanto esforço pra desenrolar essa história. E, cara, essa história eu acabei de inventar. E como é que eu fiz isso? Bom, é só reparar no jeito que eu contei a história pra você. Depois você volta os minutinhos um pouquinho aí, pra eu não ter que ficar repetindo aqui pra você, né? Você vai ouvindo aí, voltando os minutos depois que você acabar de assistir o vídeo aqui. Mas eu usei um tom de malícia, porque eu falei da minha melhor camisa que eu tinha, e principalmente, o perfume que eu tava despertava feromônios femininos que fazia com que a mulher despertasse a sexualidade dela, e aí a mulher foi lá e falou alguma coisa pra mim, ela teve alguma reação por causa do meu perfume, por causa do cheiro. Ou seja, eu adicionei malícia, eu adicionei um pouco de maldade. E na hora que eu perguntei pra você, sabe o que a atendente da padaria me falou? Olha só, eu acabei de fazer de novo a mesma técnica, eu adicionei pausa dramática. Eu nem falei pra você a resposta, eu só te fiz uma pergunta, sabe o que ela me falou? Essa pausa dramática é pra gerar tensão no meio das pessoas, é pra deixar elas loucas. Isso desperta o gatilho da curiosidade, isso é um mistério. E é isso que mexe com a cabeça do ser humano, assim como eu acabei de mexer com a sua cabeça. Então você tá percebendo, cara, que a voz, ela é uma arma, né? Por que você acha que o formato desse vídeo aqui tá sendo sem eu aparecer, eu gravando no meio do mato ou no meio do meu estúdio? É somente um formato simples, você ouvindo a minha voz e aparecendo algumas imagens aí na tela. Eu acabei de entregar o ouro aqui pra você, somente com a minha voz. Eu acabei de falar o porquê o formato desse vídeo ser dessa forma aqui, somente com a minha voz, olha só. Porque como o tema desse vídeo é como ter uma voz sedutora e envolvente, então eu não vou aparecer no vídeo. O que vai aparecer nesse vídeo é a minha voz, a minha fala, que é para influenciar você totalmente. Isso aqui é 100% intencional mesmo. Você vai falar no seu tom natural. Se você tem uma voz fina, existem exercícios caseiros e de pouquíssimos minutos para você encontrar o seu tom de voz correto e até deixar a sua voz mais bonita. Percebe que em todo vídeo meu, a minha voz ela sempre tem um tom de muita firmeza, quase que um tom de comando, se não for, né? E isso dá cada vez mais vontade de escutar o que eu tenho para falar até o final. Isso passa energia, isso conduz a pessoa. E quando você estiver no meio das pessoas, eu aconselho você falar de maneira muito firme, uma maneira forte, potente. Não é para gritar.
Eu sei que tem alguns vídeos que eu grito, né? Mas é porque eu que sou da pá virada mesmo. Você não precisa gritar. Você só vai falar em um tom firme de voz. Uma voz que transmita a mensagem de que você é uma pessoa ativa. E o exemplo disso é o jeito que eu mesmo falo em todos os santos vídeos que eu gravo. E para você que é aluno do Imã de Mulheres, está mais do que acostumado com a maneira que eu gravo as aulas, né? Eu faço tudo aquilo de maneira 100% proposital, que é para deixar você cada vez mais louco para assistir a próxima aula, cada vez mais curioso para saber qual que é o próximo tema da próxima aula. E toda essa sensação eu faço unicamente com o quê? Com a fala, com o drama que eu adiciono no jeito que eu falo, a malícia contida no que eu estou falando. Isso é para reter a sua atenção. É uma forma mais inteligente de ensinar. E você pode usar esse mesmo exemplo conversando com uma pessoa normal mesmo. Sério, cara, 90% das mulheres que eu peguei na vida foi só por causa do jeito que eu falo. Por quê? Porque uma comunicação clara, bem acertada, com todos esses fatores que eu passei para você, torna você uma pessoa atraente. Uma fala bem acertada é mais atraente do que ser uma pessoa atraente fisicamente em si. E isso é comprovado, tá? Não sou eu que estou falando, não. Isso é provado mesmo. Eu mesmo sou a prova disso. Eu nem sou um cara lindão. Eu tenho um rosto normal, um cara nota 3, nota 4 aí. E eu já atingi milhares de views nessa plataforma aqui, YouTube, em milhares de vídeos, em milhares de assuntos, somente com a minha estratégia de comunicação. Somente por causa da fala, da comunicação que eu adicionei em diversos vídeos com vários assuntos que eu fiz, eu movimentei vários outros canais aí do YouTube. Vem cá. E será que não é por causa desse um dos motivos principais pelo qual você está me ouvindo falar aqui, agora, nesse momento, nesse vídeo? Então, né? E sim, você pode deixar uma mulher molhada somente com a sua voz. Um homem é perfeitamente capaz de seduzir uma mulher só com a fala. Afinal, olha aí, 6.000 anos de história e olha o tanto de eventos e movimentações que o ser humano criou somente por causa do quê? A comunicação, né? Pois é. E lembra daqueles exercícios que eu te falei que podem deixar a sua voz mais bonita e te ajudar a ter o seu tom de voz mais correto, a você encontrar o seu tom de voz? Eu estou deixando aqui na descrição, embaixo desse vídeo, alguns vídeos de pessoas muito mais competentes do que eu nisso aqui. Pessoas que ensinam isso realmente de verdade. Afinal de contas, eu não sou fonoaudiólogo, eu não sou profissional de canto, então eu não tenho que ficar passando exercícios aqui para você. Mas a noção básica do básico eu tenho. E com certeza eu tô aqui para ajudar você. Ah, isso sim, pode ter certeza. Então, alguns vídeos de pessoas ensinando isso de maneira mais profissional estão aqui no link da descrição. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like. Se você não gostou, também pode deixar o seu dislike, não tem importância. Mas eu quero saber, o que você aprendeu com esse vídeo aqui? Eu te ajudei? Deixa aqui a sua opinião no campo dos comentários. Um abraço para você, sucesso e até o próximo vídeo.